Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, pelos nossos irmãos, pelos nossos ouvintes. Querido Pai, abençoa e guarda os nossos alunos e professores. Querido Senhor, se conosco em tudo, fica conosco, Senhor. No santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos com a nossa contribuição, com a EBD no ar, EBD na web, trazendo mais uma lição, a primeira de 2018, o tema extraordinário, a Carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. Nós somos cristãos por grandeza de entendimento. Nosso Deus nos fez entender a excelência de Cristo. Nosso Deus nos fez entender, através da revelação do seu Santo Espírito, a excelência das Escrituras. Nosso Deus nos fez entender que é possível ser um discípulo de Jesus Cristo nos dias de hoje, e é possível aprender, e é possível ensinar a sua santa palavra. A Escola Bíblica Dominical é um instrumento de formação da Igreja do Senhor. Uma atividade questionada no começo e se firmou, e nós louvamos a Deus. Eu imagino a igreja definhando de uma forma bem marcante, se não tivéssemos a escola bíblica dominical, ou se deixarem de honrar, de fazer a escola bíblica dominical. Muitos têm negligenciado nisto, lideranças importantes da nossa história, da nossa denominação, têm negligenciado a escola bíblica dominical. Alguns pastores não prestigiam a escola bíblica como se fosse uma coisa pequena, e é um erro brutal deles. A escola bíblica dominical não é uma coisa pequena, é uma grande missão. É uma grande obra. Eu não colocaria para administrar a escola bíblica dominical pessoas notadamente incompetentes, porque elas não teriam força, não teriam apoio, não teriam motivação para fazer um trabalho melhor, mais sólido, não teria, portanto, não seriam atrativas para a comunidade, para a igreja como um todo. Seria muito ruim, na minha visão, é péssimo. Portanto, eu quero contribuir com a escola bíblica dominical, eu gosto, acho maravilhoso, me sinto bem aprendendo, me sinto bem ensinando, e me sinto bem encorajando os meus irmãos no que diz respeito à escola bíblica dominical. Nós vamos aprender juntos. O texto áureo nos diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:1. O Filho de Deus é a expressa imagem do Pai e é quem tem toda a autoridade e prerrogativa para nos instruir, nos inspirar e nos responsabilizar na sua obra. A verdade prática: por meio de Cristo, Deus revelou-se de uma forma especial e definitiva ao seu povo.
A questão de ser definitiva é verdade, mas no tocante à salvação. O nosso Deus, ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança e interagia com o homem. Desde o primeiro momento da criação, Deus instruiu o homem, deu assistência ao homem, incentivou ao homem para fazer a sua parte na história. Deus deu atribuições e autoridade ao homem. Agora, a revelação do próprio Deus ao homem, principalmente após a queda, o homem, no seu estado de santidade, no princípio, Deus passando no seu habitar, no seu jardim, lá na sua residência, na sua moradia, na viração do dia, e Deus falando com o homem vendo Deus e Deus vendo o homem, não sabemos quanto tempo isto durou, mas era assim. E o resultado é que, determinado dia, o Senhor procura o homem está escondido, amparado numa posição para que Deus não o visse. Foi o primeiro erro do homem. Após desobedecer a Deus, que tinha dito para ele não desobedecer no tocante àquele fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem se torna, nesse momento, menos inteligente. Ele perde a percepção que Deus está acima de todos e, portanto, Deus ia vê-lo onde ele estivesse. Então, aqui na verdade prática diz que Deus se revelou, ou revelou-se de uma forma especial e definitiva ao seu povo. Eu acho que, para a salvação, a revelação é definitiva, mas ainda tem muita coisa a ser revelada. A grandeza de Deus a ser revelada, a sua herança a ser repartida, os seus galardões a serem atribuídos aos homens. Tem muita coisa ainda para acontecer até a consumação. E, após a consumação da história humana, ainda temos mais coisas a acontecer, que é a glorificação do próprio homem. O ser humano, resgatado por Jesus Cristo, há de ser glorificado. E isto não está definido os termos, não está definido os níveis de glória do ser humano. Mas é bem interessante, porque o homem in natura, o homem na sua condição física, se ele já consegue desfrutar a paz, a comunhão com Deus, só abstendo-se de determinados males e buscando a presença de Deus de uma forma profunda, nós vemos a comunhão dos santos de Deus no Antigo Testamento, homens que tinham, o caso do Jacó. O Jacó casou-se com a sua amada Raquel, foi a segunda esposa. A primeira foi forçosa, foi forçado. Aquela história do Labão, a filha mais nova não casa antes da filha primogênita. Então, o Labão iludiu Jacó e o Jacó sai dali com 4 esposas, 2 através do casamento com dotes pagos e 2 que foram dadas pelas esposas na condições de serva. E, mesmo assim, Deus não questionou isto, Deus não se opôs, Deus não falou contra isso. O Jacó teve filhos com todas 4, 2 filhos com a Raquel, 4 filhos com a Leia, e o nosso Senhor nunca reclamou, porque ele era, no caso aí, polígamo. 2 mulheres é bígamo, acima de 2 é poligamia. E Deus não falou nada contra isto, sobre isto. As convenções da época suportavam. Então, tem muita coisa que não foi revelado, tem muita coisa que... Agora, qual grau,
qual o grau de glorificação do homem também não foi revelado. A leitura em classe, meus amados, eu faço porque gosto e sei que alguém não tem a literatura. Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adoram. E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, cetro é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolará, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo e os teus anos não se acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Louvado seja o nosso Deus. Uma qualificação de Jesus acima de todos os anjos, acima de todos os homens, acima de todos os seres, igualando-se ao Pai, quando, no versículo 8 desta leitura, diz: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. É uma declaração da eternidade de Jesus Cristo, a eternidade do Filho de Deus. Ele era o Verbo, ele entra na história como o homem, Jesus. Ele é o ungido de Deus, o Cristo, o enviado, o Messias, é o ungido.